Olá, espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 3º, onde estamos tratando do tema da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, a separação da alma e do corpo. Então, hoje nós vamos falar da questão número 157. Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? A resposta dos espíritos é a seguinte: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Entrega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Ou veja, essa é uma questão, da gente parar para analisar, que tudo depende da maneira com que nós vivemos a nossa existência atual. Então vamos supor que você teve uma vida pautada, como o exemplo de Cristo, que a cada um é dado conforme as suas obras. Então, se nós nos esforçamos, temos feito esforços nessa direção de progredirmos moralmente, não só materialmente, ajudando o próximo, se preocupando com questões mais coletivas e não só no nosso mundo, na nossa individualidade, com certeza, durante a nossa trajetória, vamos ter uma vida bem mais equilibrada, uma vida pautada nos valores morais. E isso, no momento da desencarnação, pode sim fazer com que a gente receba ali vamos dizer assim, uma previsão do que vem pela frente no mundo espiritual, porque nós trabalhamos isso enquanto vivemos no mundo material. Então, ou seja, na medida que você vai trabalhando isso durante a sua existência corpórea, quando chega o momento do desencarne, de acordo com o nosso merecimento, como foi bem dito aqui, nós poderemos sim ter uma ideia, entrevendo o futuro que nos aguarda. Em algumas situações, podemos até receber ali certas visões de entes queridos que já partiram, e que possa estar ali já começando a se aproximar da gente para nos apoiar neste momento dessa perturbação espiritual, quando você está desencarnando do mundo físico e entrando no mundo espiritual. Mas tem um comentário de Miramês que eu acho muito relevante, explicando mais no detalhe essa questão, no momento do desencarne, se nós conseguimos ali entrever o que vem para frente. Então ele diz o seguinte, Miramês, o artigo que ele diz é sentidos aguçados. Vamos ver o que ele traz. No momento em que a alma se desprende do corpo, seus sentidos são aguçados e, em muitos casos, tem visões sobre seu futuro. Geralmente, a pessoa tem o pressentimento de que vai morrer quando se aproxima o momento de sua desencarnação, ou seja, a morte física, Sabe que vai partir e não se assusta. No entanto, pode vir a sentir fortes emoções. Raras são as criaturas que mantêm tranquilidade nessas horas. Ou seja, todos nós somos espíritos buscando a evolução. Então nós temos muito que aprender. Nós somos espíritos inferiores e é natural que a gente sinta essas fortes emoções quando a gente percebe que estamos deixando o corpo físico e entrando no mundo espiritual. Esse é um fenômeno natural, mas somente entrará na naturalidade da vida do homem quando se conhecer a verdade que o liberta da ignorância e o prende nos liames materiais. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, conhecendo mais sobre a vida futura que nos aguarda, nós não vamos ter tanta dificuldade para entender. Hoje ainda somos seres que têm uma certa ignorância da vida futura, por isso que tem muito sofrimento, momentos difíceis na desencarnação. Muitos espiritualistas, mesmo os mais estudiosos, têm nas fronteiras do túmulo muitas vezes medo do nada, principalmente quando saem do corpo com mais lucidez para outra vida. Os casos são variadíssimos no que toca a desencarnação da alma. Pode variar de pessoa para pessoa, óbvio, de espírito para espírito. Por quê? Porque cada um é dado conforme as suas obras, conforme foi a maneira que nós conduzimos a nossa vida enquanto estivéssemos encarnados. A humanidade está caminhando para a consciência de si mesma. E o tempo, o estudo e a vivência dos conceitos do Cristo iluminarão a consciência interna, de modo que, mesmo na vida sadia, com a maturidade do espírito, esse fica com possibilidade de sair do corpo
em viagem astral consciente, matando assim o medo da morte que sempre se tem por ocasião das graves enfermidades e no momento do desenlace, né? No momento que é feito totalmente o desligamento, né, das forças orgânicas, liberando ali o espírito para seguir a sua trajetória. Há muitos espíritos de alta iluminação trabalhando com os encarnados para que o sono e os sonhos não sejam somente sono e sonhos, e sim algo mais, intercalando-se com o desdobramento consciente, para que a vida lhe seja mais feliz. Haja vista a quantidade de escolas espiritualistas ou não, né, se tratando aqui de várias vertentes, né, religiosas, que estão sendo abertas em todo o mundo, buscando desenvolver estudos sobre a alma, fortalecendo, né, que existe algo dentro de nós, né, que é o espírito, quando nós não estamos encarnados e quando estamos encarnados a nossa alma, né? Não está longe o tempo em que vamos assistir a essa felicidade dos homens, em serem todos conscientes de que a vida continua além do túmulo. E é nesse sentido que se dará mais valor ao que se pensa, fala e faz. Olha só, estamos trabalhando cada vez mais, né? Existem espíritos mais evoluídos, iluminados, que estão já trabalhando fortemente essa questão, para que haja menos sofrimento, para que possamos ter uma vida sabendo que isso aqui é apenas uma parte da nossa existência, né? Mas a nossa verdadeira morada é o mundo dos espíritos, porém, temos que passar pelo mundo material, porque necessitamos de aprendizado, necessitamos de vivências, né, para ir galgarmos, né, a nossa evolução. É, pois, o Cristo retomando as rédeas dos destinos humanos na sua totalidade, por aceitar a humanidade, seu comando divino e humano. A alma pode sentir felicidade no desprendimento, no instante de desatar os laços do fardo físico, se cumprir bem seus deveres ante a sua consciência. Reforçando o ponto, né? Cada um é dado conforme as suas obras, ou seja, se nós vivemos uma vida voltada para o bem comum, com certeza neste momento teremos mais facilidade, menos sofrimento, né? Se somente se desviou das leis naturais, se fechou os olhos à luz do entendimento que o amor inspira, teme a morte. E fica, quando isso acontece, preso à casa física, sofrendo as consequências do que criou no mundo. Novamente fortalecendo, né? É por isso que é importante termos essa preparação, né? Quando chegar o momento do nosso desencarne, estaremos bem mais preparados, conscientes do que vem pela frente, né? Quando não sabemos o caminho por onde transitamos, perdemos o roteiro que deveríamos seguir. Sem Jesus em nossos caminhos e certamente dentro de nós, como luz de nossos corações, ficamos nos debatendo nas trevas de variados tormentos, ou seja, temos que ter uma referência. Essa referência para nós, nosso modelo guia, foi o exemplo que Jesus teve enquanto esteve aqui encarnado, da maneira que ele conduziu, da forma que ele, né, enquanto homem físico, né, ele conseguiu mostrar para nós o que deveríamos fazer diante das situações adversas, diante de tantos problemas, né? Então ele é o nosso modelo guia, por isso que temos que tê-lo como nossa referência para nos apoiar, para sentirmos a esperança, né, de que podemos fazer também uma existência mais equilibrada, né? Sem que consigamos encontrar a luz do entendimento, ou seja, esta luz de Cristo nos ajudará muito. Na desencarnação, todos os sentidos se aguçam, mas isso só não basta. É necessário que tenhamos educação espiritual para sabermos discernir e como nos comportar nessas duras provas que nos levam a uma vida melhor. Abracemos a fé com Cristo, porque Cristo, nascendo dentro de nós, iluminará todos os nossos caminhos, na vida ou na morte, seja ela como for. E assim termina o comentário de Miramês. Então, tudo a depender. A educação espiritual, ela é importante durante a nossa trajetória terrena, para nos preparar, né, quando chegar o momento do nosso desencarne, né? Então, o momento da desencarnação depende muito de espírito para espírito, porque cada um conduziu a sua vida de uma maneira. Aqueles que conduziram a vida voltada para os princípios e valores morais, com certeza no desencarne estarão mais preparados, terão, né, uma transição mais tranquila, né, menos sofrida. E aqueles que talvez desperdiçou a oportunidade enquanto esteve no mundo físico, encarnado, né, se pautando mais pelas conquistas materiais, neste momento pode haver aquela dúvida, né, do que vem pela frente, né? Por quê? Porque faltou essa educação espiritual. Então não adianta nós nos alimentarmos só da matéria. Temos também que alimentar
o nosso espírito durante a nossa trajetória aqui terrena, para que possamos ter, né, uma transição muito mais tranquila, né, e consciente do que vem pela frente, ok? Eu acho que foi uma lição muito oportuna, trazendo conceitos valiosíssimos, né, onde a doutrina espírita ajuda a nos prepararmos na vida futura, ok? Eu agradeço mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser.